Lá com a gente e trazendo personagens dessa vitória do São Paulo. 2-1, vitória importantíssima, e como você bem adiantou também, São Paulo que volta a campo nesta próxima semana pela Copa do Brasil contra o Náutico, jogo decisivo, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. São Paulo com um empate já avança para a próxima fase da Copa do Brasil, então já está, digamos assim, encaminhado, só empatar que avança para a próxima fase. O meu caro José Manuel de Barros está falando aqui que não é tão fácil assim jogar lá no Pernambuco, mas tudo bem. Boa noite, Zé, boa noite, Bruno. Olha, o torcedor de São Paulo agora está respirando mais tranquilo, porque viu o Vasco vencer e colocar o São Paulo na zona de rebaixamento. Dá para respirar um pouco mais aliviado? Dá para ter aquela euforia, Bruno, de o meu dia? Ou também ter que ter aquele pé no chão, de entender que o São Paulo novamente deslizou muito? Também tem que entender o contexto, né? Sem Lucas Moura, ainda com alguns desfalques, sem Ferreirinha também. Boa noite, Bruno. O que você analisa desse jogo entre Grêmio e São Paulo e Grêmio, 2-1 lá no Morumbi? Boa noite, PH. A vitória foi justa. Pode discutir o pênalti, mas nem é isso, né? Assim, o São Paulo jogou mais que o Grêmio, né? O São Paulo mereceu ganhar o jogo. O time do Grêmio tentou se defender, teve pouquíssimas chances de gol. São Paulo com alguma dificuldade de criar chances claras, de exigir um pouco mais do Thiago Volpi, mas foi melhor, foi o time que procurou, teve as suas oportunidades. Então a vitória merecida do São Paulo. Mas do time no geral, assim, existe, como tudo hoje, né, principalmente nas redes sociais, a cada jogo do São Paulo, assim, uma discussão de torcedores do São Paulo sobre o Zubeldia, né, assim, que parece que essa questão vai resolver a paz mundial, né? Uma loucura, né? Uma coisa, os defensores ferrenhos e os haters ferrenhos também. É uma coisa totalmente desproporcional dos dois lados, né? De um lado parece que o Zubeldia é o pior treinador do mundo, que não sabe nada, que não tem condição de trabalhar como treinador, e do outro lado também uma exaltação muito exagerada, que parece que o Zubeldia é um dos maiores técnicos de todos os tempos. E não é nem uma coisa nem outra. É um treinador, acho que razoável, que tá na média aí dos que trabalham hoje na Série A do brasileiro, sejam estrangeiros ou brasileiros. Acho que ele tá na média, ele não tá nem muito acima nem muito abaixo dos outros, tá dentro aí. Assim como todos os outros, quando ganha 3 jogos é exageradamente exaltado, quando perde 3 jogos é exageradamente criticado, e vai levando, vai seguindo o trabalho dele no time do São Paulo. É um time que sofre muito para criar, isso é um problema já de um tempo, e o Zubeldia está com dificuldade de melhorar isso, mas é um time super competitivo, que está sempre brigando, sempre lutando, dificulta muito para qualquer adversário, mas aí é uma característica do São Paulo já de outros tempos, né? Se o time está muito mobilizado para o jogo, ele dificulta, ele é um adversário duro. Também, se tiver um pouco abaixo do seu nível normal de concentração, ele sofre para ganhar de qualquer um. É uma característica do São Paulo já há alguns anos, também pela situação financeira do clube. Tem que apostar bastante nos garotos da base. Os garotos oscilam, tem bons jogadores da base, mas eles têm altos e baixos, e não só os atuais. O São Paulo, no título da Copa do Brasil, tinha Pablo Maia, Nestor, Beraldo. O São Paulo já há um bom tempo tem que apostar muito na base, alguns um pouco acima, outros abaixo, mas sempre tem muito garoto jogando. Então é um time que tem esses altos e baixos. No Campeonato Brasileiro era importante sair dessa zona perigosa. Na pontuação ele ainda está perto. Próximo jogo é no Morumbi com o Mirassol. Esses 2 jogos no Morumbi, Grêmio e Mirassol, eram jogos que o São Paulo tinha que vencer. Para não entrar numa zona perigosa, que eu nem acho que o São Paulo vai brigar até o final para não cair, não acho que essa é a briga do São Paulo no campeonato, mas se ele entrar ali, fica ruim, fica chato de sair, começa a ser pressionado. Então, principalmente no Morumbi, a campanha do São Paulo, ela estava muito abaixo no Brasileiro porque ele tropeça muito no Morumbi, que São Paulo empata muito, tem alguns bons empates fora. Atlético Mineiro em Minas foi um bom empate, Botafogo no Rio é um bom empate, até Ceará lá em Fortaleza não tem nada de absurdo, o Ceará costuma ganhar jogos no Castelão. Mas o empate com o Sport foi horrível no Morumbi, o Sport tem 2 pontos só no campeonato. O empate com o Fortaleza foi ruim, o Fortaleza não faz uma boa temporada, São Paulo tinha que ganhar. Empate com o Cruzeiro, ok, mas se ele tivesse vencido o Sport e Fortaleza já estaria bem melhor, teria 4 pontos a mais. Então ali foram tropeços teria 16, que não... seria o quarto colocado. Então, e foram 2 jogos que o São Paulo perdeu pênaltis, hoje ganhou com gol de pênalti. Contra o Sport o Caleri perde um pênalti aos 2 minutos, e contra o Fortaleza o Ferreirinha perde um pênalti, né? Foram jogos que São Paulo teve pênalti para ganhar o jogo, como teve hoje o André converteu, mas que o Caleri e o Ferreirinha perderam. Então, não vai brigar pelo título, nunca, né? Antes de começar o campeonato já dava para dizer isso. O campeonato rolando comprova só o que era óbvio. Pode brigar por vaga em Libertadores, como ano passado brigou, ficou em 6º, acho que esse é o teto.
por aí, sexto, sétimo, oitavo, é aí. É um time para ficar ali entre o sexto e o 11º lugar, acho que é mais ou menos essa área do São Paulo. E nos mata-matas ele vai brigar, ele vai ser um adversário chato, vai ser um adversário complicado. Esse jogo com o Náutico, o São Paulo é favorito para passar, mas também acho que vai sofrer, não acho que vai ser fácil. Mas também o São Paulo, se pegar um Flamengo, um Palmeiras, ele vai dar trabalho. É muito desse time, é muito característica desse time. Não imagino que o São Paulo vai ter momentos de brilho no ano. Mas também acho que vai ser sempre competitivo, vai sempre brigar. Então é mais ou menos isso, tem que acostumar. O time é assim, é um time que está sempre no limite ali. Dificilmente ele vai ganhar fácil de alguém, mas dificilmente ele também vai ser totalmente dominado, goleado. Não é um time que vai golear e nem será goleado. Vai estar sempre ali no limite ali. Um gol de diferença para cima, para baixo, um empate, não vai sair muito disso. E a prova disso, Bruno, é que o São Paulo tem 8 gols marcados e 7 sofridos. Então é um time que faz poucos gols, mas também sofre poucos gols. Então é difícil ser batido e também é difícil de, né, golear, como você bem disse. E até um detalhe que a gente conversava em off, Bruno, sobre os jogadores que estiveram hoje talvez abaixo da média daquilo que a gente esperava, e como você mesmo falou também sobre jovens jogadores, como o Lucas Ferreira. Hoje ele era um jogador que começou como titular, vinha fazendo boas partidas, e hoje foi uma partida que ele estava abaixo da média dele. Então o São Paulo acabou sentindo isso. E José Manuel de Barros, você acha que sentiu também muito a falta do Ferreirinha e por isso que o São Paulo sofreu demais também com a criação, com mais oportunidades de chances de gol? Boa noite, Zé. Você acha que faltou um pouquinho mais disso no ataque do São Paulo? Com certeza. Faltou sim. Falta aquele jogador do 1 contra 1, né? Aquele jogador que pega a bola e vai pra cima do adversário. Não é a característica do Oscar, que foi mal no primeiro tempo jogando naquele setor esquerdo. Segundo tempo melhorou demais. Aí o meio campo tinha espaço. Ele tinha espaço para armar, inteligente, é bom de bola, é bom jogador. E o Oscar ditou o ritmo do segundo tempo ali no meio campo, né? E o Grêmio não teve a visão de botar alguém em cima dele ali, marcá-lo um pouco mais de perto no segundo tempo, né? A gente fala que do Lucas Ferreira, que ao contrário de outras partidas hoje esteve abaixo. Mas o que o Luciano jogou hoje? O André Silva fez o gol de pênalti e melhorou no segundo tempo quando ele começou a flutuar um pouco mais ali fora da grande área. Começou a sair um pouco mais, até fazer uma troca com o Luciano. Melhorou, mas no segundo tempo não jogou nada também o André Silva. Foi muito mal. São Paulo no primeiro tempo não jogou nada. A questão do São Paulo no jogo de hoje é assim, ele saiu perdendo no primeiro tempo por um time que não jogou nada. O Grêmio é preocupante pro torcedor do Grêmio. O Grêmio tá muito mal. O Grêmio tá em montagem de time. Aí eles contratam Arezzo, Amuzu, né, um monte de cara assim. Aí Monsalve, aí Aravena, aí não sei o quê, pra montar o time. Mas quando que vai montar esse time? Uma hora tem que montar um time. E o Grêmio não tem um time montado. O Grêmio não tem um time. Então, o São Paulo hoje, a reclamação, eu acho que o desespero do torcedor ao final do primeiro tempo, como é que o São Paulo não tá ganhando esse jogo? Porque o Grêmio estava muito mal. E o São Paulo também, porque ele tinha tudo para ganhar. Ele foi melhor no primeiro tempo, teve posse de bola, um maior número de finalizações. Tinha tudo para sair vencendo com tranquilidade o primeiro tempo. E o Grêmio não quis jogar, ficou só lá atrás. Mas o São Paulo não conseguia produzir. Faltava uma série de coisas. Às vezes até um pouco mais de intensidade mesmo. A equipe do São Paulo. Segundo tempo melhorou, botou um pouquinho mais de pressão. A entrada do Luca foi fundamental. O menino entrou bem, né? Entrou bem. A mudança de posicionamento do Oscar, que o Bruno destacou, né, inclusive, quando ele saiu ali da ponta esquerda, do lateral do campo, onde não estava fazendo nada, e foi para o meio e começou a jogar. Aí o São Paulo teve um jogador de qualidade ali atuando no meio campo, o André começou a flutuar um pouco mais, o São Paulo melhorou. E o Grêmio continuou na mesma, né? Deitado em cima daquele gol que caiu do céu do primeiro tempo, numa falha terrível do Pablo Maia, coitado. E o Aravena saiu do campo do Grêmio para marcar um gol ali no contra-ataque. Segundo tempo o Grêmio também não jogou. Teve um lance com a Muzu, enfiou a bola para o Marlon, que saiu na cara do goleiro, e foi uma defesa de gol assim do Rafael. Rafael fez um gol hoje. E alguém tem que agradecê-lo, né? São Paulo poderia ter amargado o empate se o Rafael não tivesse salvado naquele lance, naquela finalização do Marlon lá, cara a cara. E não é que o Marlon bateu mal, ele fez a defesa, ele foi buscar. Ele fez uma defesa espetacular. São Paulo tem que progredir, tem que melhorar. Do jeito que tá, ainda não tá bom. Mas a gente falou agora há pouco, né? O Grêmio tava sem humano, com vários desfalques, mas o São Paulo também, né? Eu acho que o São Paulo, se você pensar em campeonato brasileiro, ele com o melhor e todo mundo numa boa forma,
ele pode ser um time de brigar lá em cima, né, entre os 4 ou 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro inteiro. Mas é muito difícil você imaginar qualquer time no futebol brasileiro com a equipe inteira, né? Já pensou ele com Lucas Moura, Oscar, eles bem, Ferreirinha, Caleri, o Ferreirinha, aí o Pablo Maia em forma, né? Que hoje ele não tá em forma. Aí com o Alisson, enfim, o Alan Franco tava fora hoje também, né? Ele inteiro, acho que dá pra jogar. E dá pra brigar lá entre os 5, 6 primeiros, ali entre quarto e sexto no Campeonato Brasileiro, com o time inteiro. Sem o time inteiro e alguns jogadores fora ainda do melhor ritmo, aí é aquilo que a gente fala, né? Entre os 10 primeiros já fica bom. E Zé, aproveitando